Bem-vindos ao SBuildCast. Nosso intuito é inspirar com a história vivida por pessoas que já têm suas carreiras consolidadas ou que até estão em novas carreiras, né? Buscando por novas consolidações. Hoje nós temos aqui o nosso convidado, Marcos Escudeiro, que é um mestre do varejo, né? Da época dos dinossauros, né? Escudeiro. E o Marcos Escudeiro vai falar um pouco da trajetória dele, quem é o Escudeiro, né? Como ele chegou, como ele construiu a sua carreira, porque o SBuild se refere a como foi construído. Às vezes, nós programamos, projetamos, né? Fizemos planos para uma trajetória, mas ao longo do caminho as coisas vão mudando e nós vamos alterando isso que foi projetado. Então, é esse como foi construído, como foi feito, que é o nosso objetivo, né, de trazer essas inspirações para as pessoas. Escudeiro, como foi lá o jovem Escudeiro, né, antes do cabelo branco, antes da barba, como começou, quais eram as aspirações, quais eram os objetivos? Acho que falar do começo, eu tenho que falar do meu pai e da minha mãe, porque meu pai montou um comércio uma semana depois que eu nasci. Então, eu falo que eu nasci comerciante. Já nasceu dentro do varejo mesmo, DNA. E embora eu trabalhei bastante com ele, né, criança ainda, e na juventude, até me livrar do exército. E eu falava para ele que eu não ia ser do comércio. Saiu relutando, né? Eu fiz 2 vestibular. Eu queria fazer eletrônica. Interessante. Mas entrei na Poli, mas eu fiz vestibular também na SPM. Na época, faculdade de marketing, né? E acabei escolhendo marketing. E foi um acerto interessante, porque no meio da faculdade meu pai morreu num acidente. Se eu tivesse na Poli, eu teria que sair. Por quê? Eu tive que cuidar dos negócios do meu pai até meus irmãos se formarem. Que eu tinha 3 irmãos menores, 2 faziam curso técnico no Senai e minha irmã estava fazendo a PUC. Então, eu tive que continuar o negócio um tempinho. Isso foi de 80 a 83. Aí, meus irmãos... O comércio estava muito ruim na época, a situação estava muito grave. Hiperinflação já, negócio... Não, aquela época era não muito tinha, ruim. Né? E aí, meus irmãos se formaram e eu falei, agora cada um se vira e eu vou procurar emprego, vou procurar uma carreira, porque eu pensava assim, se eu ficar nas lojas do meu pai, eu não posso sair mais, porque eu não vou ter histórico de carreira. Sim, vai ficar um negócio de família. O contrário podia ser verdadeiro. Se eu começasse uma carreira, um dia eu podia voltar a fazer algum negócio. Foi mais ou menos o que aconteceu. Sim. Aí eu fui procurar estágio, acabei achando um estágio para gerente no Carrefour. Opa. Na época, ia abrir a 3ª loja em São Paulo. Só tinha 2 em São Paulo. Lá no princípio. Bem no começo. Aí, no Carrefour, naquela época, a pessoa só era promovida se carregasse caixa. Não interessava muito o estudo, né? Então, eu entrei formado na faculdade e... Diferencial, né? E todo mundo testou, me fez testar. Carregar caixa, trabalhar no vasilhame por meses, trabalhar na recepção de mercadorias. Para ir validando a tua faculdade, né? Lá carregando caixa. Não, é tipo assim, esse moleque veio aí... Ele tinha muito. Cheio de faculdade, vai querer bancar aqui. Mas, na verdade, eu sempre tive uma facilidade. Tem uma outra coisa que eu não comentei, é que dos 10 aos 15 anos, eu estudei no seminário. E lá éramos 100 moleques, dos 10 aos 15 anos. Nossa. E aí você aprende a conviver. Eu tenho vários amigos, diretores de grandes companhias, da GM, fui diretor do Unibanco também, que estudaram naquela época. E ali a gente aprendia a ser gerente, ou se relacionar com as pessoas. Relacionar com pessoas, né? E com as diferenças. Por que eu achava que eu ia fazer engenharia? Porque aos 12 anos eu fui nomeado chefe da manutenção do seminário. Rapaz! Então, qualquer coisa que fosse para consertar no prédio era comigo. Antes, se alguma coisa que eu não podia fazer, aí ia para o conserto fora. Mas ali o escudeiro buscando a solução. Até falar para o pessoal do estúdio aqui
que até hoje eu lembro da válvula de som 12AX7, que é a válvula do amplificador que usava de som isso, que usa até hoje. Legal. E esse código é da válvula americana. Sim. A europeia é 82C. Olha que lembrança. Legal. Mas aí, nesse estágio, o que aconteceu? A minha equipe acabou virando a minha equipe aqueles que me ensinaram. Sim. Né? Os 3 chefes de seção, eu fui para a mercearia, os 3 chefes de seção eram experientes. Mas eu era bom em matemática, isso eu era. Né? E aí, depois de um ano, eu fui nomeado gerente, chefe dos meus professores. Se ensinaram. Né? Eu era o mais novo, inclusive, eu tinha 26 anos. Aí, 25 anos. Aí, eu continuei lá, cresci um pouquinho. O ano seguinte, eu fui coordenador de negociação da região sul da empresa. Né? Legal. Foi muito rápido. Sim. E aí veio o Plano Sarney, em 86, e aquilo me maltratou. Imagina. Gerente de supermercado era chamado de bandido, ladrão. Eu passei por isso, mas depois... Todos os dias mudava preço, mudava remarcado. Não podia. O pessoal mudava. Porque era na época das... Como é que é? Que as mulheres iam lá para o supermercado para cuidar para o Sarney. Fiscal do Sarney. Isso. Fiscal do Sarney. Não, e pior, a loja que eu estava, na Anchieta, aqui em São Paulo, era pertinho da sede da Mercedes. Da Mercedes. Já. E aí os sindicatos metalúrgicos iam para lá. Manifestação dentro da loja. Né? Foi a primeira vez que a minha pressão foi a 26. Né? Aí, passado o plano, 3, 4 meses depois, a coisa acalmou um pouco, eu decidi sair. Eu falei, não vou ficar mais no varejo. Engraçado isso. Sim. Aí eu fui chamado para ir para outras empresas, grandes empresas, e eu falei, não quero varejo. Aí um amigo me arrumou... Relutando e o varejo te chamando. Não, eu posso falar, uma era Lojas Americanas. Sim. Em 86, que estava começando a montar o que eles tiveram, as mercearias da Americana, que depois venderam para o Carrefour. Mas eu acabei arrumando uma posição na Grow Brinquedos. E, inclusive, eu falo que foi minha pós-graduação primeira, porque eu fui para o outro lado da mesa. Né? Sim, quem foi negociar. Então, fui atender, para quem é mais antigo, fui atender Sears, MAP, o próprio Carrefour, legal. Os atacadistas de brinquedo que existiam na época. Mas aí do lado da indústria, daí? Aí, como indústria. Ficar o dia inteiro esperando para ser atendido no Eldorado. Aí essa é a máxima desse mercado, né? Aí fui ser gerente da Grow Nordeste. E lá, novamente, aprender o que é o Brasil. Fazer venda, inclusive na região Sergipe, Alagoas, eu fiquei sem vendedor. Eu era o gerente, mas eu tive que fazer venda no interior de Sergipe, no interior da Bahia. E ali foi um aprendizado do que era o Brasil, porque eu nasci e cresci em São Paulo, né? Sim. Era um mundo totalmente diferente. Eu estando lá, um dia eu recebo uma ligação de um rapaz chamado Dimitrios, que tinha chego da faculdade, ele estudou em Chicago, e o pai tinha montado um supermercado, eram atacadistas de muitos anos, tinham montado um supermercado. Ele chegou, fazia um ano, ele chegou da faculdade e queria profissionalizar a empresa. Queria investir, profissionalizar. É isso. E aí eu fui para lá, consegui implantar minhas teorias do discount, que na verdade o discount era o que o Carrefour fazia. Fazia na época. Quanto mais esse discount que o Carrefour fazia, que não faz mais, né? Desistiu de fazer durante os anos. Que era vender barato e vender muito. O que acabou acontecendo? Buscar o volume de venda daí. Exatamente. Nós montamos uma equipe de profissionais, começamos a profissionalizar a primeira parte comercial, depois trouxemos um diretor financeiro,
porque até então quem cuidava das finanças era o bolso do pai do Dimitrios, né? Sim, sempre por trás tem Aí, o investidor pai, eu falo né? que a parte difícil foi tirar o dinheiro do bolso dele. É, Mas a gente teve muito sucesso. De 90 a 89 para frente, a gente, por alguns anos, era a maior venda por metro quadrado do Brasil. oh, que interessante, hein? E isso foi divulgado, saiu nos jornais, a televisão. Eu lembro que em 95, 96 foi a Exame, elegeu o pessoal da equipe de vocês como Não, acho fui que eu, executivo. É em isso, 94. tu mesmo, né? Na verdade, pelo ano 93, mas aí eu já estava no Extra. Ah, assim, como executivo do ano, né? É. Eu lembro da revista Exame, né? Isso. Na época ainda tinha papel impresso, viu, pessoal? Existia o exame no papel, né? Não, tem. Eu até guardei isso, se alguém quiser ver, o site é escudeiro.com.br. Legal. O site está desatualizado, mas se você clicar memórias, aí tem Vai essas constar lá. publicações. Legal, né? legal. Então, nesse momento, no final de 91, eu estava no auge da minha carreira ali. Sim. Eu realizando algum sonho, né? Porque eu moleque, eu cresci na simplicidade da minha família. Gostava de carro. E a empresa me proporcionou um diplomata zerinho. Rapaz, em diplomata tem que falar dos momentos felizes. É o Mustang de hoje aí, Mas aí eu tô um dia lá no Cândia. Até porque naquela época não podia importar ainda, Não, né? não tinha importado. Então, assim, era o que era produzido, né, pela América Latina aqui, né? Então, Ford, Chevrolet, Fiat dentro do país. Então, os Mustangs, né, os carros importados que você tem hoje não tinha acesso naquela época. Os carros importados que existiam, em geral, era algum cônsul que tinha importado, porque podia, né? Sim. E aí vendia no mercado. E aí né? dava aquela... Bom, nesse lance da gente vender, aparecer muito, quando houve a grande aparição, na verdade, foi quando houve o Plano Collor. É difícil explicar para os mais jovens que a inflação era 80%, 90% ao mês. E a gente fazia o giro do estoque em 7 dias e aplicava o dinheiro por 30 dias. Então, nós ganhávamos um dinheiro no financeiro muito grande. O negócio virou um movimento financeiro. Sim. E aí a gente vendia abaixo do custo tudo. Aí nós fomos congelados, tudo abaixo do custo. Eu ouvi falar que o caminhão encostava, baixava a sede e já começava a vender ali mesmo o pessoal que estava... Tem muitos casos. E aí o que aconteceu? Um dia estou lá na minha sala, me liga... Essa história é interessante também. Me liga um tal de Cláudio, né? Eu não sei quem é. E como meu nome saía muito na televisão, Sim. no jornal, eu não atendia. Eu falava que era particular. Eu não atendia. Até que um dia, acho que, sei lá, enésima vez, eu estava com a minha assistente na minha frente, tocou de novo o Cláudio e falei, fala que eu vou sair de férias amanhã. Para onde ele liga? Porque o cara não falava, né? Sim, sim. Aí deu o telefone, né? Aí eu liguei, era um headhunter. Aí eu desliguei, depois que ela saiu, eu liguei de novo. Sim. Aí falei, aqui é o Marcos Sudero. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou falar direto. O Abílio Diniz quer falar com você. Porque normalmente o headhunter não conta para onde né? Sim, Ele vai e vendo. Ele foi direto, assim. O Abílio vai falar com você. Vai vendo como evolui para ver se vai se encaixar no perfil. Aí eu fui, um dia marquei a reunião, fui até o escritório dele, conversei com ele, daí marcou uma segunda reunião, que na verdade foi a filha do Abílio, Ana Maria. Certo. E um outro profissional que tinha sido contratado com eles lá. Da área financeira. Aí conversamos, e aí fui conversar com o Abílio. Naquele momento, minha carreira estava premiado e sim, jornal e tal. Super valorizada. E o Pão de Açúcar estava quebrado. Sim. Tinha fornecedores que não estavam fornecendo e tudo mais. Assim, entendam, né, o que veio o jovem escudeiro
até essa carreira premiada dele. Ele era filho de comerciantes, né, no armazém, né? Ele trabalhou lá, ele trabalhou, né, carregando formado, trabalhou carregando caixas, né, num emprego futuro que ele teve, e aí chegou até esse momento da carreira que ele está nos contando agora. Então, aí eu fiquei na dúvida se eu ia, porque eu estava num lugar sendo reconhecido por uma empresa que estava quebrada. Sim, né? Aí o Abílio me fez conversar com uma empresa que estava cuidando da reestruturação. O que eles já tinham feito? Eles tinham fechado 400 lojas, demitido 34 mil funcionários. Nossa, veja bem. E eu vou ou não vou, né? Posso ser o 30.001 não, lá, né? Se o negócio não for bem, acabou a minha fama, né? Vamos dizer assim. Sim, não, sem dúvida. Mas é a primeira vez que eu vou contar uma história aqui, que é verdade. Sim. Aí eu fui conversar com os diretores dessa empresa que cuidaram da reestruturação, uma empresa chamada GPA lá. Cuidaram da reestruturação, a empresa chamava Consemp. Conversei com os sócios, eles me explicaram o que estava sendo feito. Aí, 2 meses depois, voltei lá no Abílio. Sim. Entendeu que é um trabalho conciso, um projeto, né? E aí, fechei. Mas teve uma história interessante. O Abílio, naquele momento, ele estava brigando pela sociedade com os irmãos. O Alcides já tinha saído, mas tinha os outros irmãos. E a ideia dele era sair do Grupo Pão de Açúcar, levando meia dúzia de loja do Extra, que é o que tinha. Que é o que estava funcionando e dando resultado. Né? E então, nos primeiros 2 anos e pouco, eu tive que cuidar do Extra sem usar nenhum recurso do grupo. Só com do faturamento, das vendas. E sem contar para ninguém qual era a ideia. Rapaz. Era escondido. Quem sabia disso? Eu, João Paulo Diniz, que já foi, Ana Maria e o diretor de segurança. Porque a gente teve que desviar móveis, linha telefônica. Sim, fazer nós montamos a sede do Extra, uma nova sede, que na verdade não usamos depois. Até o dia D, que eles chegaram no acordo. Sim, e aí... Aí não precisou fazer a cisão. Nada, exatamente. Tocaram juntos. Né? E esse momento foi muito exitoso. Sim. E o Extra era como é que a menina dos olhos da empresa. Porque a gente, com poucas lojas, era 80% do resultado da empresa. O resultado em si. E eu tive muita liberdade, o Abílio deu total liberdade. Até me impressiona quando eu olho para a minha história para trás, né? Ver essa que eu tinha 33 anos, quando ele me deu todo esse poder. Eu assinava tudo pela empresa, cheque, contratos, tudo. Isso é um ponto de inflexão numa empresa do tamanho do GPA. Marcos Scudery, com 33 anos, está ali naquele ponto ajudando a fazer essa... E teve outras coisas que eu fiz também. Por quê? Eu pulei um pedacinho. Aos 16 anos, eu me formei analista de sistemas. Opa, que ajuda depois. Essas gotinhas do caminho da gente, depois vão trazendo essas coisas, né? Quando começou a automação no Brasil, informatização, que as empresas começaram a pôr sistemas, aí eu volto para o Cândia. Eu achei que a gente tinha que informatizar. Aí o Dimitris falou, então você que cuida do que você estudou. Rapaz, aí... Então, além de cuidar da equipe, gestão, da gestão, do negócio, do preço, exato, eu sempre fiz tudo passar pela tua mão. Eu fiz muita questão sempre, isso mesmo depois, no restante da minha vida, a gente vai falar ainda, como presidente de empresas que eu cheguei a ser, de cuidar de 3 pontos importantes, né? Pessoal, que eu sempre fiz questão de acompanhar 2 níveis, pelo menos. Os diretos e os diretos dos diretos, né? Porque não dá para acompanhar todo mundo. Nós chegamos... No Extra eu cheguei a ter 8, 9 mil funcionários, né? Não dava. Mas pelo menos os 2 primeiros níveis
Ter eu um fazia contato, saber o que está questão acontecendo. de estar sempre conversando, de saber como é que a pessoa estava, se estava bem, se tinha algum problema pessoal, às vezes, né? Sim, que interfere, né? Cuidar bem das Às pessoas. vezes, não né? é que a pessoa é um né, operário, trabalhador, não, às vezes é um ponto pessoal, um Exato. momento, né? Já uma foto. teve vários casos, eu posso citar, inclusive. Mas 3 coisas importantes, que é pessoal, os preços e o sortimento do que nós estamos vendendo e a que preço nós estamos vendendo. Eu nunca terceirizei isso. Sim. Passou por ti. A responsabilidade visão, né? era do diretor, era do gerente, mas eu ficava em cima, mas entender o negócio era tu. olhando e criticando. Né? Vai por aqui, vai por ali. Porque a estratégia da empresa tem que estar na mão do presidente e da equipe. Sim. Né? Eu só fui sair de férias. Bom, não cheguei lá ainda, vamos lá. Importante isso aí, pessoal. Criticando, eu entendo que a crítica não é desmerecendo ou denegrindo ou auxiliando. Contribuindo. Direcionando, contribuindo. Exato. Esse é o caminho, vamos tentar isso. Né? Então, aí eu voltei para falar do Cândia, do que eu me dedico, mas no Extra foi a mesma coisa. O Extra foi... E aí vocês começaram a formatar o Hiper Extra. Né? Isso. Na verdade, tinham algumas lojas Jumbo, certo, que eles já tinham mudado o nome para Jumbo Extra. O que aconteceu? Como o Jumbo Extra carregava a imagem ruim do Jumbo. Do Jumbo, que era uma empresa que o Extra ali incorporou, no caso, o Pão de Açúcar incorporou. Comprou e agregou. Não, o Jumbo já era deles, né? Só que era uma empresa que já estava... Já tinha seus problemas. Com a imagem muito ruim. Tá. E aí resolveram pôr Jumbo Extra, achando que isso ia mudar. Mudou a política, sim, mudou a estratégia, mas o nome Jumbo não era legal para as pessoas. Mas o Extra sempre teve uma imagem de ter um preço um pouco melhor, não teve isso? Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo... Não, mas é que você chegou em São Paulo, já tava... o Extra já estava bem. Estava bem. Eu estou falando do comecinho. Estou falando de 90. Não, bem antes. Não. Lá nas fraldas. Lá nas fraldas. Então, o que a gente fez? O Extra vendia muito mal. Certo. Aí a gente adotou essa política de discount, de ser agressivo no preço, né? E nós começamos a ganhar mercado, mas teve que ser muito agressivo. Por quê? O Carrefour tinha a imagem de mais barato, era mais barato. Não bastava o Extra ser 1 centavo mais barato. Tinha que gerar a imagem tinha que ser barato, agressivo. Né? Eu falava assim, tem que ser 10%, 15% mais barato. Porque senão não vai mudar a imagem, né? O que acabou acontecendo? Que a nossa venda praticamente quintuplicou em um ano. Certo. Com essa agressividade. Com a agressividade nos preços. É por isso que eu volto e falo que quando eu estava com 50 e poucos anos, que era a idade do Abílio... Sim. Na época, o Abílio com 50 com 30. Aí depois, quando tu chegou nos 50... eu pensava assim, o Abílio era corajoso. Porque será que eu deixaria um rapaz com 30? Um rapaz com 32, com esse poder todo, fazer o que fez, né? A sorte que deu sim, certo. Deu certo. Não é sorte, né? E, obviamente, ele também estava ali, né? Assim, vendo, te acompanhando, né? Sim, lógico. Opa, vamos junto. E o outro lado também é que eu acabei cuidando de outras coisas. Em algum momento, o Pão de Açúcar começou a se reformar as lojas e eles tinham um problema em Brasília. Então, além do Extra, eu tive que cuidar dos Pão de Açúcar de Brasília. Caramba, que show. E teve umas experiências bem complicadas. Porque quando eu fui para Brasília ver as lojas, a minha vontade era fechar as 6 lojas que eu vi. Eu cheguei de manhã, fui visitar as 6 lojas. E não podia, né? Sim, a minha vontade, porque estava muito ruim. Mas operação ruim, depois produto ruim. Depois de 6 meses, eu consegui contratar um diretor para ficar lá. Tinha um diretor antes muito ruim. Porque Brasília está muito fora dos centros comerciais, né? Então tem que ser alguém mais objetivo para aquilo, né? Porque vai ficar lá num... É só Brasília também que tem ali. Não, né? Que o Pão de Açúcar ficou abandonado, na verdade. Essa é eu diria assim que foi... Não vou falar erro, mas foi o que aconteceu. Não, sim, as consequências, né? Do Abílio, por um tempo, se dedicar à política... Conselho Monetário Nacional, sim, e ter deixado a empresa na mão dos irmãos.
Entendi. Eles acabaram construindo uma belíssima sede na Luiz Berrini aqui. É isso. E... Mas as lojas em si, o ponto de esqueceram venda, da loja. não Esqueceram. ia mais até o ponto de venda, né? O conforto do escritório. E aí, por isso, quando a situação chegou muito grave, que o Abílio largou política. E voltou para o chão de loja. E aí começou a briga. Mas uma coisa interessante, que esse eu sou testemunha mesmo, o pai do Abílio, que eu tive o prazer de conviver, o senhor Valentim dos Santos Diniz, sempre esteve do lado do Abílio. Sim, porque sabia que o filho tinha aquele dom para aquilo, né? É engraçado porque o pai do Abílio me contou a história do Pão de Açúcar. Vou abrir um parênteses aqui. Sim. Porque o Abílio, nas palestras dele, contava uma história diferente, entendeu? Não. Mas agora tu vai esclarecer um pouco. A verdadeira história que eu escutei do pai dele que estava ali foi o seguinte. Da semente, né? Eles tinham a doceria Pão de Açúcar, né? E o Abílio terminou a GV, uma das primeiras turmas da GV, em 1959. Rapaz. Hein? Exatamente no ano que eu nasci. Aí ele casou, primeira esposa dele, e foi de lua de mel na Europa. E o pai dele falou, chegou lá, ele comprou um Fusca e foi rodar. Né? E lá ele viu o tal do supermercado. Na Europa ele viu o formato. Aí quando ele voltou, ele viu que esse negócio embalava. No Brasil já tinha supermercado, sim, mas muito... uma, 60, duas lojas e tal. 60. A primeira loja de supermercado, se não me engano, em 1953. Né? Eu tenho um conhecido que trabalhou nessa primeira loja. Ele está bem idoso, mas está bem pra caramba. Legal. Aí ele voltou com essa ideia, montou os primeiros supermercados. Quando o Abílio montou os primeiros supermercados, os irmãos ainda eram crianças, menores. Né? Sim, jovens. Sim, jovens. Então, eu falo assim, quando os irmãos foram para a empresa, o Abílio já tinha construído a empresa. Por isso... Aquilo já estava rodando. Por isso que o seu Santos, a gente chamava de seu Santos, alguns chamam de seu Valentim, sempre esteve do lado do Abílio. Inclusive, até a abertura de capital em 95, final de 95, foi quando eu deixei a empresa. Sim. O seu Santos era o presidente. O Abílio nunca tirou ele de presidente. Sim. Tudo bem que ele era um presidente honorário. Não respeita a imagem. No estatuto, o Abílio era vice-presidente. Né? Interessante. Em respeito ao pai e tudo mais. Bom, quando estava a empresa preparando para a abertura de capital, porque para crescer... já vinha tem um capítulo antes. Nas dificuldades, quando o fornecedor não fornecia, o Pão de Açúcar tinha crescido muito. Tinha uma filial em Portugal com várias lojas. Essa filial, inclusive, tinha uma loja em Madrid. Que legal. E foi um pouco o que salvou. Porque nessa dificuldade foi vendeu. Sim, vendeu o que tinha lá. Vendeu o que tinha lá. Um capital financeiro. Principalmente para os executivos. Foi o que eles chamam de OPA, né? Oferta Pública de Ações, mas principalmente para os executivos. E essa venda trouxe dinheiro para a empresa começar a resolver os problemas. Sim. Né? E aí vamos preparar para a abertura de capital. Nesse momento, o Extra era figura importante, porque era 70% do resultado. Sim. Então, eu tive muita entrevista com bancos internacionais tal, para poder preparar isso. Bom, e tem muitas histórias aí, dá para... Vamos precisar de uns 2 episódios aqui, né? Pelo menos. É um livro inteiro. Imagino que sim. A história do varejo no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Se alguém quiser, na biblioteca da GV, tem esse pedacinho da história do Extra. Certo. Que é só procurar, se escrever entre aspas lá, como vender mais barato sempre. Registrado na EGB. Se vocês lembrarem do Mais Barato Extra, criação minha e de um saudoso amigo que já faleceu, publicitário, sou muito grato, fiquei muito amigo dele, faleceu em 2019, Domingos Logulo. Né? E aí... eu acabei saindo, teve 2 problemas aí,
para mim ter saído, mas o maior problema, na verdade, eu estava num problema pessoal, tive que sair. Sim, sim. E aí, o Dimitrios, do Cândia, resolve me chamar de volta. Mas só antes da gente entrar no Cândia, 92, Collor pegou o dinheiro de todo mundo. Como é que vocês conseguiram lidar com essa situação? Não, você está falando em 90, isso. Acho que foi 90. Foi 90, Collor, que 92 ficou não, já foi 90, isso. Não, eu posso afirmar que, né, primeiro, quem tinha... Zélia Cardoso de Mello. Pegou, entre aspas, porque o supermercado entra dinheiro todo dia. Na época não se vendia em supermercado com cartão. Não existia muito sigilo. Então a gente tinha muito dinheiro entrando todo dia. Sim. E, posso falar hoje, tranquilo, vazou a informação. Sim, provável. Uma semana antes, não se depositava mais dinheiro. Só cheque. Já se preparava para o momento. Os donos da empresa levavam dinheiro para casa, porque não cabia mais no cofre da empresa. Haja colchão, hein? Compraram colchão pra caramba, hein? Então, velha máxima, mas isso não foi o que resolveu. Não, o que, na verdade, foi coisas do tipo. Vou dar um exemplo. A gente tinha acabado de comprar um computador, $100 mil. Certo. E ainda não tinha vencido. E para pagar tinha deflação, não sei se é difícil explicar o detalhe. Comprava 100 e pagava 90. Né? Muito menos, porque estava 80%, 80% ao mês. Né? Então tinha deflação das dívidas. Então nossa dívida caiu muito. E como a gente tinha dinheiro novo, bom, sim, né? Porque girava os fornecedores davam mais desconto ainda, porque eles estavam precisando de dinheiro. Porque a indústria não tinha isso, né? A indústria dependia desse caixa de venda de novo, porque na realidade a indústria estava no banco, né? O varejo não, o varejo todo dia fazia volume e fazia dinheiro. A fábrica de computador, o presidente da fábrica, que era no Rio de Janeiro, veio uma reunião com a gente, pedindo, pelo amor de Deus, deu 70% de desconto. Nós pagamos 30 mil, que era 100 mil. Porque não tinha dinheiro nem para pagar a gasolina dos vendedores. Ficou sem nada. Sim, não, eu lembro disso. Teve muita gente que quebrou. Eu lembro disso. Não, gente que nós ganhamos entregou sua vida ali. E eu vou contar o episódio, voltar ao Cândia para contar o episódio. Foi o momento que a gente mais apareceu. Por quê? Isso em 90. Em 90, né? Tá. Por quê? Nós fomos congelados tudo abaixo do custo. E não ia ter mais o ganho financeiro. Sim. Ia ter que negociar com o fornecedor. Nós decidimos, nós estávamos com bastante dinheiro em caixa, nós decidimos não deixar faltar mercadoria em respeito ao consumidor. Que era o problema da época, né? Muitos prateleiros. Né? O que aconteceu? A maioria dos concorrentes ficou sem mercadoria, porque não negociou, porque não tinha estoque. Sim. E a indústria produzindo pouco, não tinha dinheiro. A gente estava tomando um prejuízo grande, gastando nossas reservas, mas pensando assim. Eu já tinha vivido plano 86, 87, que é o plano Bresser, plano Verão. Eu falei, eles vão ter que lançar uma tabela. Cortaram zero pra caramba. A Zélia vai ter que lançar uma tabela, senão o mercado acaba. Né? Vai dar revolução, coisa assim. Depois de 60 dias, ela soltou uma tabela. E aí, os principais itens, se não me engano, eram 20 e poucos itens que saiu na tabela, é o que era o grande volume. Né? Então, o que aconteceu? Nesse período que a gente vendeu abaixo do custo, o Diese começou a fazer pesquisa de preço no Cândia também. E aí, todo dia de manhã, o SPTV falava da loja mais barata de São Paulo. Então, apesar de ser uma loja na periferia de São Paulo, na divisa da freguesia com a Brasilândia, conseguiu esse status. Né? Saía no SPTV, todo dia de manhã. E a TV Cultura criou um programa chamado Cesta Básica, que praticamente todo dia ia lá no Cândia de manhã. Né? Eles chegaram a instalar um link no poste da frente do Cândia. Né? Isso tornou a loja quase que insuportável de tanta gente. De volume de pessoas que iam, porque a reportagem estava lá. A loja, no começo, abria às 8, quase quebravam a porta. A gente começou cada dia a abrir mais cedo. E essa loja de 2 mil metros chegou a vender $8 milhões por mês. Nossa, que volume, hein?
que é uma coisa que eu não tenho ideia Algo de como início- faria isso de novo, né? Não, imagina. E gerou muito dinheiro. É desses momentos que vem aquela história que o caminhão chegava e ali mesmo já vendia, Não, nem entrava a na gente- loja, né? Não, chegou. Teve um sábado, a gente vendeu 8 caminhões de salsicha sadia, pô. Rapaz, Não tinha estoque. Sim. Não tinha câmera já para isso. nem tinha. Era do caminhão para a loja. Tinha. Bebida, cerveja, essas coisas que Tudo. vendia. Bom, vamos voltando para a abertura de capital do Extra. Eu saindo do Extra, já em 96, voltei para o Cândia. Por quê? O Dimitris me perturbou para ele voltar. Sim, ficou claro, gostava da tua Mas pessoa, do não trabalho é só que tu isso. fez, né? É que eu sempre fui a pessoa que intermediava ele com a família. Empresa familiar. Porque, na verdade, a empresa mesmo era do pai e 2 tios. Ele chegou da faculdade com 23 anos. Sim. Né? Só que ele assumiu a gestão. Ele é um cara muito inteligente. Né? Um cara que já falava 7 idiomas. Né? Estudou. Eu estou mal conseguindo falar o português. Né? Muito inteligente. E o que acontece? Ele captou muito rápido aquilo que eu propus. Sim, ele entendeu a visão do negócio, do que tu tinha. Né? E ele era um negociador mesmo. Tanto é que a área comercial começou na mão dele. Era ele. Sim. Até a gente contratar um diretor comercial que fosse algum ano depois. Direcionado. Ele me chamou de volta, mas ele tinha entendido. O Cândia tinha 2 lojas, tinha aberto uma segunda loja nesse período que eu saí e já estava negociando para abrir uma terceira loja. E ele entendeu que ele era muito pequeno, para crescer teria que ou ter sócio ou vender. Sim. Né? E eu acabei fazendo um final de semana com a família, explicando o mercado, para onde ia o mercado, as coisas que estavam acontecendo. O Sonai tinha acabado de chegar no Brasil, que já foi embora, né? Mas o Jerônimo Martins de Portugal também tinha vindo para cá e estavam começando a começar as compras, né? Pão de Açúcar comprando o Peralta, depois comprou o Barateiro, isso. Então tinha que crescer, senão morria. A velha máxima, ou cresce ou vende, ou morre. Né? Aí, praticamente 2 anos, inauguramos mais uma loja, inauguramos centro de distribuição, central de perecíveis, de fatiados, de carne, desenvolvendo imagina isso em 96. Sim. O que estão fazendo agora com a atmosfera modificada, que as indústrias estão fazendo, nós fizemos em 96. 96 fizeram. Nós fomos, ao investimento, nós fomos para a Espanha visitar a central de perecíveis do continente, que era do Sonai, né? Sim. Que é do Sonai, para ver como é que era feito. Fomos ver máquinas no interior da Espanha, compramos máquinas dos Estados Unidos. Sim. Montamos a central e preparado já para a inauguração da terceira loja. Sim. Né? E uma vez que abriu a terceira loja, houve a proposta do Sonai comprar. De incorporar isso. E aí o que o Dimitris decidiu? Ele fez um negócio que foi o seguinte, ele vendeu o Cândia para o Sonai, mas ficou com 3%. Sim, vendo, mas deixa uma beiradinha aqui. Mas virou diretor de operações. Né? Só que isso durou 1 ano, porque ele passou a ter chefe. Né? E o português chefe não era mole. Aí ele saiu e depois de pouco tempo foi que ele comprou 2 lojas de material de construção chamada D5. Rapaz, aí daí ele abriu. A D5 é oriunda do Cândia dele. Na verdade, é a parte dele, né? Sim. Porque antes disso ele tinha combinado com os tios. Ele entrou 25% dono do Cândia, mas sem considerar os imóveis. Certo. Então, os imóveis ficam eram da família e tal. Isso. E ele ficou com 25% do negócio. E a parte dele do negócio, ele comprou a D5. 2 lojas. Sim. Que na época era pequeno, né? Ele me falou que nos primeiros 2 anos ele achou que o material de construção era igual ao arroz e feijão. Perdeu dinheiro pra caramba. Outro negócio. Mas aprendeu. Sim. Levou 2 anos para aprender. Cresceu, até vendeu, né? Bom, nesse momento que ele ia vender, que ele vendeu para o Sonai, eu saí. Certo. Porque eu vi que Isso já era 98? Isso foi em 97. 97, tá.
não tinha espaço para mim, né? Sim. Vários diretores. Mudou de mão, sim. Eu também, eu tinha me separado da primeira esposa, Certo. né? Já tinha me separado e tá começando a namorar de novo. A minha atual esposa, certo. já faz 20 e tantos anos. Quase 30. Tá 30 anos. Vai dar 30 anos. E aí eu falei, não, eu vou ficar fora do varejo. Parabéns a dona Célia, por ter os 30 anos, vamos fazer casados. Isso aí. Aí eu falei, não, eu preciso de tempo para mim, não vou ficar no varejo. Aí, por uma coincidência muito grande, o seu Pedro Olavo, certo, já falecido, era sócio do Vila Nova Atacadista, Atacado Vila Nova, que existe até hoje, mas ele cuidava da unidade de São Paulo e ele 4 filhos, porque a origem da empresa era Poços de Caldas, né? Então tinha um irmão dele e um tio lá em Poços de Caldas, com seus filhos, e ele veio para São Paulo com uma distribuidora ali em Guarulhos. Certo. Né? E aí eles me chamaram, falando, nós ganhamos a concessão para montar uma loja no Ceasa de Campinas, né? Um atacado. Ele falava atacarejo ainda. Sim, ele falava atacarejo. E queria que você fizesse isso. Eu falei, não, eu faço, mas como consultor. Né? Foi a única vez que eu fui consultor mesmo. Né? Sim. Aí montei a equipe, né? Montei a equipe, escolhi os profissionais. E eles falaram assim, não queremos ninguém da família lá, queremos que você volte. Sim. Só uma parte. Claro. Então, entendam, quem está nos acompanhando até esse momento aqui, né? O Marcos Escudeiro veio lá, né, do armazém do pai, né? Trilhou o varejo, chegou em loja de supermercado, foi para o hiper e agora nós estamos chegando no atacado. Então vejam que trajetória impressionante, emocionante e de vários as builds, vários retomadas, idas e voltas ali no trajeto, no projeto da vida dele e do seu trajeto dentro do varejo, né? Você está falando agora, parabéns. Eu estou percebendo, esse S-Build é o que eu fiz a vida toda. Eu vou contar mais alguns aí. Aí fomos lá para montar o Ceasa, a loja no Ceasa em Campinas, montei a equipe, uma belíssima equipe, e rapidamente aquela unidade, que não tinha ninguém da família, passou a ser a unidade que mais vendia. Que legal. Uma loja dentro do Ceasa Campinas, em frente a um macro, e vendia 4 vezes mais que o macro. Né? Tu vê. E aí o que aconteceu? Passaram-se 1 ou 2 anos, não lembro agora precisar, acho que uns 2 anos. Os primos ou sobrinhos lá de Poços de Caldas falaram, como é que pode ter uma unidade da empresa com esse dinheiro todo e não tem ninguém da família? sempre tem. Aí eu vou contar uma coisa, espero que eles não me batam, mas a verdade. Trazendo a luz. O fundador, do pai, os avós dos donos hoje do Tenda, certo. Quando ele montou, ele resolveu sair da empresa. Quem trabalhava na empresa, na verdade, era o pai do seu Pedro e o seu Pedro. O outro irmão trabalhava aqui em São Paulo. Aí o pai do seu Pedro falou, o negócio está bem, mas eu vou parar, então vou passar a empresa para vocês. Aí, como o seu Pedro Olavo era quem mais estava do lado dele, ele passou 49,5% da empresa para o seu Pedro Olavo. Para o irmão dele, deu 25,25%. E para um tio temporão, outros 25,25%. Tá? E seguiram felizes, continuaram. Sim. Até que surgiu essa loja. Eita. Né? Uma pepita de ouro lá e aí brilhou. Mas era dividido. Eles faturavam, na época, acho que uns 700 milhões já. Aí o que aconteceu? Eles deram um golpe. Eles fizeram uma assembleia lá em Poços, acho que deve ter publicado no jornalzinho. Sim, na calada. E destituíram o seu Pedro da empresa, seu Pedro. da gestão. Alguém sempre dança. E aí foram na loja de Campinas
e tomaram a loja. Eu estava lá. Sim. Na época, Não, o é cara nosso, chegou lá, incorporaram e... arrancou o cabo de dados, que na época era cabo da Embratel, Sim. e assumiram a loja. Né? Aí Aí eu chamei o diretor da loja, que também era da minha equipe. Sim, eu falei, que tinha levado. A gente não tem nada a ver com isso. Avisei o pessoal aqui em São Paulo. Sim. E fomos para um shopping lá, Do falando, estamos aqui de plantão. Né? Bom, não adiantou, eles ficaram um tempo com a loja. Aí depois de um tempo conseguiram retomar a loja, mas ainda foi só a gestão vai e volta. Sim, aí... Não, mas ainda... Isso foi na primeira instância, imposto, depois foi para Belo Horizonte, até o dia que chegou um acordo. Né? Mas enquanto durou essa briga, os primos de São Paulo, que eram os caras mesmo empreendedor, sim, abriram uma outra loja lá em Campinas, sim. chamada Tenda. E aí então, a origem do Tenda daí. Quando fala que o Tenda abriu em 2000, eu falo que foi em 97, sim. Entendeu? Que era aquela primeira. Que é a primeira lá. Que gerou a ideia, que gerou o negócio. Né? E aí foi até que chegaram no acordo, eles ficaram com o Tenda, com aquela loja de Campinas, inclusive, e Poços ficou com o pessoal de Poços. Né? E daí que nasceu o Tenda, que hoje é uma empresa monstro, né? De, sei lá, 5, 6 bilhões. Mas um exemplo muito interessante, que os filhos do seu Pedro, que é parte dos primos, vamos chamar assim, né? Sim. Não queriam mais brigar. Quer dizer, sim, eles tiveram exemplo. Exato, não é o que eles fizeram. Já há alguns anos, profissionalizado total. Hoje tem uma empresa, um presidente de empresa que veio do Walmart, sim. diretores que vieram do mercado. Que tomam as decisões e eles estão só no conselho. Eles estão só no conselho de administração. Que é o ideal, né? Por isso que eles cresceram a empresa. Né? Profissionalizar é importante. Né? Para não chegar na terceira geração de novo. E cruzar pelos mesmos conflitos. Não, porque eu quero trabalhar lá, porque eu quero trabalhar lá. Bom, enquanto eu estava lá, teve várias coisinhas. Daí não sei se dá tempo de falar tudo. Não, dá tempo. Temos todo o tempo. Enquanto eu estava com essa equipe montando lá, era só consultoria, não ficava direto, eu ia 2, 3 vezes por semana a Campinas. Eu fui chamado para 2 coisas. Uma era fazer a recuperação e gestão de um shopping dos Roubeiros de Aparecida do Norte. Por quê? O diretor lá do complexo era um padre que entendia de missa, né? Não, mas que tinha estudado comigo lá no ginásio. Lá do ginásio. E ele sabia que eu já era já tinha uma expertise gestão, disso. E aí eu pus uma equipe para fazer a gestão lá. Lá era um negócio muito complexo. E sempre foi. Por quê? Eles construíram um shopping atrás para tirar os camelôs de volta da igreja. Entendi. Então, na verdade, aquele shopping tinha 700 lojinhas, mas não era lojista, era camelô. Sim, incorporar os camelô ali para dentro. Como é que você faz o camelô pagar condomínio? Não está acostumado. O maior problema era jurídico. Aí eu peguei um grande amigo, já falecido, Dr. Carlos. Dr. Carlos. Que uma vez por semana ia lá para Aparecida e tinha uma advogada lá também. Né? E fora isso, eu fui chamado também para outras 2 coisas. Vou contar uma. Tinha um grupo de consultores que o ex-presidente da Ródia, Edson Musa, era sócio e eles estavam querendo fazer consolidação de supermercados. Sim. Então, eles me chamaram e falaram, nós vamos fazer a gestão dessa rede e vamos comprar mais 2 redes. Né? E a gente quer que você assuma essa operação. Eu fiquei pensando, né? Fiz um modelo de contrato, porque eles queriam que eu fizesse o contrato de 90 dias mais 3 anos. Né? Só que eu tinha que largar o que eu estava fazendo. Sim. Entendeu? Eu tinha que largar... Queriam prioridade. O que eu ganhava do Tenda, eu ganhava o outro lá. Sim. De Aparecida. Estava de consultor, no caso. E aí tinha o risco dos 90 dias, né? Vai. Aí eu fiz o modelo de contrato, tudo bem.
se não der certo os 90 dias, tinha uma multa monstruosa, né? Aí fiquei aguardando, não liguei. Aí um dia eu estou em Campinas, me liga um dos sócios da consultoria e fala, pô, nós vamos ter uma reunião aqui, tá tendo reunião, você precisava vir, né, para a gente conversar. Aí vim correndo de Campinas, o escritório ainda era lá no que eles chamam aqui em São Paulo de Robocop, aquele prédio lá no Marginal, na cobertura do Robocop. Aí me chamaram, quando eu entro na sala, estavam os sócios do supermercado que estava em recuperação, que eles queriam comprar. Sim. E aí já me apresentou, o escudeiro vai assumir essa operação, tal, sem ter fechado comigo. Sim, né? Sim. Aquele negócio tipo, vai que é tua, Tafarel. O escudeiro vai assumir essa operação e tal, e eu fiquei na minha, né? Sinal que eles aceitaram a multa, né? Sim, sim. Aí acabou aquela reunião, conheci não vou dar nome, porque essas pessoas estão no mercado. Não. Acabou a reunião, aquele sócio que estava tratando comigo falou assim, pô, escudeiro, essa multa não tem sentido. Você vai trabalhar com o Edson Musa, porque o Edson Musa, na época, o Clóvis, era um cara, presidente da Rolia, que saía sempre na televisão, eu não sei nem como comparar. Sim. Era um cara que a gente admirava, sabe assim, um empresário, Sim. presidente de uma empresa e tal. Ele falou, meu amigo, eu não posso largar tudo que eu estou fazendo para... Reconhece o Musa, mas tinha que se proteger um pouco, pelo menos. Né? Aí, eles também chamaram uma consultoria financeira. Certo. Né? Também para assumir. Então, nessa reunião, tinha um outro consultor do meu lado. E acabou a reunião. O cara me chama e falou, isso não dá. Tal. Eu falei, então não tem negócio. Estou fora. E fui embora. O homem de peso que eles tinham contado para... E fui embora. Tô fora. Mas passou um mês ou dois. Esse consultor também que estava contratado, que também não foi. Aliás, depois desses 90 dias, nem deu nada. Esse negócio não andou. Tá? Ficou só a conversa. Ficou só a conversa. Esse outro consultor me chama e fala assim, primeira vez que estou contando isso em público. Escudeiro, gostamos de você, sua atitude na reunião lá. A gente queria saber se a gente não pode comprar o Atacadão. Rapaz. Aí eu falei... Aí Nossa, a gente... Não, e ele falou assim, ó. Ele falou, não, vamos comprar o Atacadão para alavancar. Eu falei, não tem como alavancar o Atacadão. O Atacadão já é muito forte. Naquela época, sim, já naquela época. Não, mas eu sou amigo, ele era amigo de um dos sócios e tal. Sim. Aí, eu conheço bem a história do Atacadão, porque o fundador, o Parisotto, deixou a empresa para os funcionários, na verdade. Então, esses funcionários que venderam o Atacadão depois para o Carrefour, os donos que venderam, na verdade, eles tinham sido funcionários do Parisotto. Eram os donos, mas eram os funcionários que assumiram ali a empresa. Então, eu falei, não, vocês estão loucos, né? Alavancar o Atacadão... Então, só uma parte. Então, entendam bem que no Brasil... Nós já tivemos histórias que muitos, às vezes, vamos fazer de tal jeito que é o quê? Né? O empresário cedeu, vendeu, negociou, entregou, o que seja o formato, no meu caso, mas para as pessoas que trabalhavam com ele. E os funcionários, que no caso eram funcionários, assumiram a empresa e ficaram ali tocando, desenvolvendo ela. Chegou um momento que essas pessoas venderam a empresa de novo. Né? Então, aí um dos sócios dessa consultoria falou assim, não, mas eu sou muito amigo do financeiro. Sim. E se a gente pegar para comissão para vender o Atacadão? Eu falei, estou junto. Né? Sim. Mas depois ele voltou e falou, não, mas ele só vai vender o Atacadão quando faturar 1 bilhão. Imagina, hoje vende 80. Né? Mas eles venderam quando faturavam 1 bilhão. Sim. Pro Carrefour. Aí é que tá, né? Faz o projeto, cria um plano, chegou na meta, agora nós vamos para o próximo. Então, o que aconteceu? Aí não andou. Aí me chamaram de novo, falaram, não, vamos comprar umas redes de supermercado aí para a gente consolidar. A mesma história do Musa. Do Musa. Aí, nós fomos até visitar umas redes. Fomos, que eu me lembro, assim, o Batajão, que já não existe mais faz tempo, lá em Americana.
E aí, só coisa encrencada, só coisa com dívida. Sim, já tá com essas Aí eu cheguei problemas. para eles, pô, por que não vamos fazer uma coisa do zero? Né? Eu tenho umas ideias. Né? Legal. Aí levei uma ideia que foi Sim. se transformar no Econ depois. Né? Eu levei a ideia, era um projetinho de 3 milhões. Né? Certo. Aí eles falaram, esquece, meu. Não, é Você pouco. tem que fazer um projeto de mais de 10 milhões. 3 milhões Não é muito pequeno. pouco pra Né? nós. Aí nós fizemos o desenho. Não, mas não era para eles. Porque Não, sim, eles eram estavam... como é que fala? A consultoria Sim, que pra trazia quem eles, dinheiro. Isso, para quem eles Tem estavam... uma coisa a falar. A empresa chama-se Fênix. Né? O Haroldo Fresser era ex-vice-presidente de Private Equity do Banco do Chase para a América Latina. Ele morava em Nova York, morou 15 anos em Nova York. Os filhos deles cresceram em Nova York. Sim. Mas tinha vindo para o Brasil. Os sócios deles também tinham sido Chase. Um tem até um nome interessante, que eu acompanho ele até hoje no Facebook, que é o James Lynch. Esse cara adora pegar um Jeep e andar no meio da Amazonas. Ele foi no Pico da Neblina, foi até hoje. Principalmente hoje. Acho que ele está morando nos Estados Unidos, mas vem para a Amazônia fazer essas viagens. E aí, redesenhei o projeto, né? E aí o Haroldo, que era o meu par nesse projeto, vamos dizer assim, da consultoria, é que, na verdade, redigiu. E ficamos enrolando. Nós fizemos esse projeto em 98. E ficamos enrolando, eles enrolando, eu também. Aí, combinamos o seguinte. Ele falou, eu estive falando com o pessoal de banco, o Banco of America, e eles têm uma operação semelhante ao que você escreveu aqui em Buenos Aires. Vamos ver? Eu falei, vamos. Eu falei, eu vou sair de férias, vou esquiar lá na Argentina. Sim. Aí, no final de semana, quando eu voltar, eu fico lá e você vai lá. Né? Aí fomos lá. Sim. Eu lembro que foi, eu não lembro, foi 98 que teve Copa. Isso, foi 98. Então, eu 98, lembro 2002. que eu estava no hotel assistindo o jogo do Brasil com a Argentina, Copa, e os garçons todos sérios atrás. Porque é do brasileiro, né? Mas aí tivemos uma reunião conseguimos conversar com o presidente da empresa lá, tal, porque eu queria mostrar para ele o que era o negócio. A tua ideia em si, a formatação. Ela viva, né? Sim. Chamava EKI, E-K-I. Lá na Argentina. Então, aí... Bom, aí ele resolveu, vamos acelerar, tal. O plano ficou pronto em outubro de 99. Aí, devagarzinho, foi marcando a agenda com os fundos de investimento. Certo. Né? Para alavancar. E engraçado que teve Ele falou, não, eu vou testar primeiro com um amigo. Um cara do Merrill Lynch. Guido Padovani. Olha, eu lembrei o nome. Ele foi o primeiro cara que nós fomos apresentar o projeto. Por quê? Era amigo do Haroldo. Ele falou, não. Vamos fica mais fácil testar. Não, apresentar para testar criticar e ver, tal, isso, né? Aí o Guido, quando viu, falou assim, não mostra para mais ninguém, esse projeto é meu. Nossa, eu saí... opa! Né? Sim. Aí, não, vou marcar. Nós temos um consultor de discount na Europa. Vou marcar uma reunião. Aí marcaram a reunião. Sim. O consultor lá na Alemanha. E que esse projeto era um filho teu com a tua cara. Óbvio que tinha outros parecidos, mas era um filho teu. Não, aquele fui eu que fiz com a assessoria do Haroldo, que era o financeiro. Não. Sim. O projeto financeiro é todo do Haroldo, né? Mas o projeto ali do varejo, em si, do público, isso. tua ideia. Não, teve ajuda do Rótulo com pesquisa. Sim. Né? Mas aí saímos, apresentamos para o Guido, ele falou, vamos marcar reunião com o meu consultor. Aí coincidiu que aquele dia que ele marcou a reunião, ele estava no México, o cara na Alemanha e nós aqui. Lembra aqueles Viva Voz que tinha no mesa, aquele triângulo? Isso, né? E eu não entendo inglês. Nossa, pouco, nada. E o Haroldo que falava lá e tal. Aí teve essa coisa mais engraçada do mundo.
o cara perguntou, vocês vão vender verdura? Eu falei, sim, aqui no Brasil tem que vender verdura. Ah, então nós não vamos. Não vamos. E o Merrill Lynch abandonou. Cara. Um mês depois, história paralela. Sim. Eu vi a publicação que o Audi, né, que era o alemão, estava começando a vender verdura na Alemanha. Que era um projeto paralelo parecido com o de vocês. Bom, aí apresentamos para outros 6 fundos, né? E esses 6 fundos, 2 se interessaram. E foi engraçado porque o pessoal de fundo falava que naquele momento eles só estavam investindo em internet. Que era a bola da vez ali, tava, né? A bola de 99, 2000, né? E o Merrill Lynch falou que a única coisa que eles tinham investimento era discount, que era fora disso, esse assessor que depois eu descobri onde é que era o investimento, já te falo. Sim, né? Bom, aí apresentamos, 2 fundos se interessaram, foi rápido até, né? Rápido. A apresentação passou o Natal, Ano Novo, normalmente férias, demorado esse processo mesmo, né? Porque vai, volta, negocia. Fevereiro e tal. Aí o Bank of America se interessou e um outro fundo, que era Bassini Playfair. Bassini e Playfair eram 2 caras lá nos Estados Unidos, que tinham uma representante no Brasil. Na época, esses caras tinham 25% da TAM. Né? Bom, aí é um momento difícil. Teve o Bassini Playfair em parceria com o JP Morgan. Tá? Eles seriam 2 juntos. E, por outro lado, o Bank of America. Bank of America, que eram os 2 fundos que estavam... Aí, eles pediram para falar comigo, né? O Haroldo comigo. Sim. Então, foi a viagem mais louca que eu fiz na vida. Eu fui hoje para Nova York e voltei amanhã. Como é que é? Dia 4 de fevereiro de 2000, nós fomos para Nova York, tivemos 2 reuniões. Dia 5. No JP Morgan, lá na frente daquele touro lá da Bolsa Nova York, da Bolsa ficava lá. E o Bassini Playfair ficava no Rockefeller Center. Estava nevando, bonitinho, neve fininha. Foi a única vez que eu peguei neve. Até andei, levei um puto casaco grande, mas nem usei, porque estava gostoso. Aproveitar. Bom, fomos num dia, voltamos no outro. Quer dizer, eu fui quinta-noite, sábado de manhã estava aqui. E aí... Chegou um momento. Ponte aérea São Paulo, Nova York. Gastei 100 mil milhas do meu irmão, que ele tinha. Limpei as milhas dele. E aí? Bom, aí chegou um momento de decisão difícil. Que eu acho... Falei assim, é difícil falar que a gente errou, né? Mas... Não existe erro, né? A oferta financeira de imediato, porque eles davam um success fee pelo plano. O JP Morgan fez uma bela oferta. Certo. A do Bank of America era 1/3 da oferta. Sim. Mas eu fiz um raciocínio um pouco errado. Depois é fácil falar que eu errei, né? Sim. Por quê? Porque eu analisei assim, olha, apesar do JP Morgan ser uma oferta inicial maior, eles tinham perdido dinheiro aqui no Mapping, na DB Brinquedos, naquela rede de superior. Pô, eles vão me perturbar, vão ficar em cima, né? Não vou fazer a gestão direito. Mas não tinham desistido do mercado, né? Era uma mostra que... Mas eu pensando, sim, ali na hora... Já o Bank of America tinha essa empresa na Argentina. Que estava andando. E tinha uma participação na empresa na Turquia. Aí eles já conhecem o ramo, né? Bom, o pior é que eu tive que escolher antes deles definirem. Sim. Porque uma vez que eu escolhi, eles assinavam um compromisso de confidencialidade, o outro saía fora, e aí eles foram entrevistar a equipe. Foi aí que eles foram entrevistar os diretores. Entendi. Porque não tinha... chama-se due diligence, né? Vai verificar a empresa. Só que não tinha empresa. Só tinha o quê? A equipe, né? Sim. E foram aí... investigar. Aí apresentei vários fornecedores meus conhecidos que foram entrevistados pelo Bank of America. Até que começou. Aí era um negócio teu. Nascido teu da tua mão.
Paraty. Mas dinheiro deles. Não. Isso aqui. É. Então, entendam bem. Escudeiro começou lá, jovem, trabalhando, né, lá na quitanda do pai dele, no armazém dos pais, né? Evoluiu trabalhando para os outros, investiu em si, teve vários percalços, né? Refez ali seus projetos algumas vezes, né? Então, teve seus as-builts, né? E hoje, agora, nesse linha do tempo que nós estamos falando, né? Que foi lá por volta dos anos 2000, né? 2000. Ele está tendo o seu negócio. Agora sim, né? Escudeiro, negócio do escudeiro, né? Com os olhos e a mão do escudeiro para o escudeiro. Isso é o que achava. Não, sim. Né? Negócio com o dinheiro dos outros, né? Então... Mas vamos chegar lá. Aí, bom, aí demorou essas conversas, depois contratos. Sim. Gastamos R$180 mil de advogados para fazer os contratos. Então, nosso advogado versus advogado do banco. Vai, o brinco fala assim, custou R$400 mil o primeiro contrato. Sim. Né? Mas, tudo bem. E aí começamos Vai começar, né? Sim. Assinamos isso numa madrugada da fita e... de 2 de maio de 2000. Ligar a luz agora. 2 de maio de 2000. Começa a contratar as pessoas, começa a procurar local, né? Porque o contrato social, o primeiro endereço foi o escritório de advogado do banco. Sim. No centro de São Paulo. Aí achamos o primeiro lugar, que foi na Barra Funda, né? Contratamos as pessoas, fomos procurar lojas. Abrimos 12 primeiras lojas para fazer alguns testes. Tal. Algumas coisas interessantes é que a gente fez as 12 primeiras lojas com cimento queimado, achando que tinha que ser simples. Porque era o foco do cliente simples, né? Da periferia ali, do bairro, né? O residencial. Mas teve uma mudança depois das 12, que foi o seguinte. Perto de onde a gente estava ali na Barra Funda, tinha uma marmoraria. Certo. E um dia eu precisei comprar um mármore pequeno para pôr no lavabo de casa. A roda-banca lá. Porque eu fui morar numa casa que eles tinham posto papel de parede. E aí, no lavabo, aquele papel estava começando a estragar. Sim. Aí eu falei, não, eu vou pôr um mármore branco aqui, colar, que resolve o problema. Sim, né? sim. Aí eu fui na marmoraria e vi aquele monte de mármore, né, que é granito. Não, claro. Aí perguntei pro cara lá, quanto custa esse granito aí? Aí ele falou lá, sei lá, 20 e poucos reais. Eu falei, e se eu comprar, fiz a conta, 10 lojas, né? As lojas eram 200 metros. Se eu comprar 2 mil metros? Não, aí tem que dar para negociar, tal, depende do padrão. Eu falei, não, sem padrão. Não preciso de padrão. Piso de lote do mercado, né? A conta que eu fiz, né? O que eu gasto de cera para manter aquele piso, eu já tinha visto isso no atacado lá do... Sim. Cera para manter aquele piso limpo e brilhando, com granito, água e sabão. Né? Passou o pano e acabou. E aí as lojas seguintes... Aliás, quando eu voltei, pedi para o nosso... Na verdade, nosso... Diretor de infraestrutura lá? Não, meu amigo de confiança, que era o Agostinho. Sim, Agostinho. Que eu falei, vai para o Espírito Santo e acha lá. Manda direto aí na pedreira, lá na raiz. Né? Aí ele foi, e aí, a partir daí as lojas passaram a ser com piso de granito. Inspirando muitas empresas depois, que Pão de Açúcar começou a fazer granito, porque antes usava o granilite, que também tinha que... dar manutenção. Os extra, por exemplo, granilite, muita manutenção. De 6 meses você tinha que lixar, e dava um trabalho danado, né? Bom, porque aí também, nessas épocas do início, tu em cima do projeto, as grandes empresas já vinham visitar as lojas porque queriam entender o que estava acontecendo, isso, né? No burburinho do mercado. Né? Isso, porque saiu no Gazeta Mercantil, que o Banco of America estava montando. Sim, sim. O que acontece? Nesse contrato previa que o time principal, né, que eram os diretores, com o sucesso teriam 20% das ações. Certo. Mas nada no começo, mas no futuro. É isso, evoluindo. Né? E aí nós fomos indo, abrindo loja. Quando chegou em 50 lojas, nós mudamos
para um centro de distribuição muito maior, já para 300 lojas, né, na Vila Guilherme. Nós tínhamos comprado o melhor software do mundo para varejo, americano, que no Brasil ainda não tinha ninguém. Quem comprou naquele momento fui eu, foi nossa empresa e Sim, Lojas sim. Marisa. Infelizmente, depois, essa empresa não deu a continuidade direito na localização, a parte fiscal, e aí a empresa depois teve que trocar. Mas, continuando, nós chegamos, em 2 anos, a 85 lojas. 85 lojas. E o que aconteceu? Por que não seguiu? Nosso break-even previsto era em 150 lojas. 150 o equilíbrio. Porque o plano era de 300 lojas. E quando a gente estava com 85, no dia 29 de setembro de 2002, não esqueço, véspera da eleição do Lula, que seria dia 3 de outubro, o Bank of America decide se retirar da América Latina. Todos os negócios que eles tinham pararam de receber aporte. O nosso negócio era discount, vender barato e volume. Sim, sim. E aí... E no momento não tinha break-even ainda, de pedido de investimentos, né? E aí o conselho, que eram diretores do banco, falaram assim, aumenta as margens, sobe os preços e pega dinheiro em banco. E a gente ainda dependia, para crescer, de 2 milhões por mês, né? Sim, que era E aí eu falei, não, acabou o meu projeto, acabou meu sonho, porque não era isso que eu estava construindo. Então eu saí, ainda fiquei uns 4, 5 meses no conselho. Que era o teu sonho, o teu objetivo é atender a massa, né? O pessoal o volume. O volume, o pessoal de baixa... tinha baixo que... Não é só isso, Clóvis. Para mim pegar dinheiro em banco, ia a minha assinatura. Sim. E eles estavam em Chicago. Não, entendeu? Exato. Então, eu vou ficar pegando empréstimo. E tu era banco. Vizinho do credor, né? Eles não. Então, eu falei, não, estou fora. Bom, o que aconteceu com a empresa, o Econ, né? Um dos sócios do fundo, um argentino, sentou no meu lugar e fez isso, né? Subiu as margens. Aí 2 anos depois saiu do banco, do Econ, né? E aí entrou o argentino que assumiu o teu lugar. Eu saí, sou argentino. Sim. Eu fui fazer outras coisas, né? Até conheci gente importante. Eu conheci um banqueiro, um herdeiro de banco, muito forte. Bom, passaram-se 1 ano e meio, 2004. Começo de 2004, o argentino que tinha sentado no meu lugar, sócio do banco, me liga e falou, o banco mandou tirar o nome deles aqui, que ainda estava em nome do fundo. Sim, sim. Eu tenho 15 dias para fazer isso. Me ajuda, pelo amor de Deus. Você conhece todo mundo, né? Eu falei, ô Roberto, e falei o nome. Sim. O Roberto, tem vários Robertos, né? Vários. Roberto, tem que pôr dinheiro todo mês aí, não tem como fazer. Não, eu passo por R$1 a empresa, né? Eu falei, bacana R$1. E os milhões que tem que pôr, né? Mas tudo bem, ele falou, me ajuda, você conhece muita gente e tal. Aí eu fui nesse banqueiro, que é um cara que gosta de investir no varejo, e tivemos uma ideia, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tinha um centro de distribuição muito bom. Sim, né? sim. Não. Você chegou a conhecer. Vila Guilherme ali. Isso. Tudo. Estava pronto para 300 lojas. Estava pronto para expandir. Eu falei assim, a gente separa as lojas desse centro. Eu lembro, né, que assim, no auge eram inaugurações de loja em quartas e sábados. Inaugurava 7 lojas por mês, né? Então eram 45 dias. Assinou o contrato do ponto, 45 dias e entregava a loja para inauguração. E você lembra que teve um apagão nesse meio. Ainda teve um apagão de energia elétrica. Ficamos, uma loja lá de Hermelino Matarazzo ficou acho que 60 ou 90 dias com gerador, né? Exatamente. Teve loja que ficou, no momento que inaugurou, ainda por um bom tempo, né, sendo tocado com gerador, né, lidando com as carências do Brasil. A Eletropolo não fazia instalação nova. Porque não tinha energia para fazer, né? Então não fazia, né? Exato. Bom,
Voltando. Aí ele me ligou, falou, me ajuda, tal. Eu falei com esse banqueiro, herdeiro de banco, na verdade. Aliás, depois ele chegou a ser o presidente da holding. Gosta de investir em varejo até hoje. Ele não está mais no banco, mas ele gosta de investir em varejo. Gosta de lidar com isso. Tivemos uma ideia. Vamos separar as lojas, fazer o que eles chamam de spin-off. Então, a loja fica uma empresa e essa central vai ser uma central para várias empresas. Então, eu conhecia muita gente. Eu falei, eu convenço essas pessoas, a gente monta uma central de compras e logística, né? Que naquela época quase nenhuma rede tinha centro de distribuição. Sim. Então, a gente ia ter uma central de compras e logística, né? Ele adorou a ideia. Ele tinha 15 dias para fazer uma investigação lá. Resolver. Ele pegou todos os advogados dele, foi lá. No dia que ia assinar o contrato, porque ele não podia aparecer, porque ele era sócio do banco, ele ia fazer, na verdade, uma linha de crédito para mim e para o meu diretor. Para vocês assumirem lá. Para a gente assumir e continuar investindo e crescer. A gente quase que ia ser o laranja dele, vai. Mas o que aconteceu? No dia D, eu não aparecia, porque era a minha equipe que estava lá. Sim, que ainda estava trabalhando no Econ, eu fiquei fora. Aí no dia D, eles estavam na sala de reunião, isso contado pelos diretores que estavam lá. O pessoal do banco chamou os diretores, falou, nós temos um negócio para resolver, vocês podem acompanhar? E o banqueiro, o pessoal do banco, Of America, e o banqueiro ficou lá com os advogados. Eles saíram e quando voltaram, eles tinham vendido a empresa para outra pessoa. Eles tinham vendido para outra pessoa por R$1. A principal coisa, eu fui chamado para construir uma rede de supermercado em Angola. Esse momento eu Aí lembro, né? Fui para lá, montamos 31 lojas em 2 anos, 9 na capital, Luanda, e mais uma em cada estado, 2 centros de distribuição, uma equipe de compras lá e uma equipe de compras aqui, um comprador internacional, porque Angola, por exemplo, o maior volume de venda de carne é de búfalo, que vem da Índia. Que é o que resiste lá também, está perto. Então, uma série de aprendizados, negociações lá diferentes. Sim. Equipe... E o mercado de varejo não existia também, né? Porque lá era um negócio feito na rua ali, né? Era. Basicamente bem na rua. Tipo assim, era um camelô da Época das Pedras, inclusive. Não, inclusive teve uma novela que passou, que é a Feira do Rock Santeiro. Onde circulavam mais de 3 milhões de pessoas por dia. No terrão, imagina isso. No terrão mesmo. Sim. Não tinha... Era carne, peixe, era tudo solto, né? Então, o governo contratou uma empresa para fazer isso. Sim, para implantar alguma coisa física mais perto da atualidade. E a gestão também. Sim. Então, no primeiro momento, eu fui como consultor. E no segundo momento, a empresa me contratou para operar a logística, comercial, TI, tudo lá. Então, montamos 2 centros de distribuição, um em cada porto, um em Luanda, outro em Lobito, que é... Eu tenho que sempre olhar o mapa, porque o mapa da África é diferente, né? Quando você fala assim, está vendo o mar para o lado direito, na verdade, lá você está vendo o mar para o lado direito, está descendo. É o contrário aqui, né? Então, mas aí montamos 2 centros de distribuição, tecnologia, e aí uma série de problemas. Eu tinha um navio que cabia 500 containers. E aí ficava fazendo esse transbordo. Mas era um caos logístico, porque o navio levava 15 dias para atravessar. Certo. E às vezes ficava 20 dias esperando vaga no porto. Porque Porto lá também Angola estava crescendo e não tinha infraestrutura. Não tinha infraestrutura para isso, não tinha como lidar. Tinha 100 carretas e lá não dava para ser caminhão-baú, porque desmontava dos buracos. Sim, então era conforme caindo ia desmontando. Lá era container. Olha, para inaugurar uma loja em Lubango, no sul, o caminhão, época de chuva, o caminhão levou 7 dias para fazer 250 quilômetros. Nossa, tu vê. Para inaugurar a loja. Bom, feito isso,
O que aconteceu? Quando a coisa estava embalando, todas as compras eram feitas. A empresa foi a Odebrecht, na verdade. Sim, que fez as obras. Fez obras e pegou a gestão também. Pegou a gestão. Tá. Só que o governo começou a parar de pagar a Odebrecht. Certo. Porque nós fazíamos compras no mundo todo. Eu aprendi muita coisa, né? Sim. Sabe onde tinha leite em pó? O maior volume de leite em pó para a gente comprar? No Cazaquistão. Caramba. Carne era da Índia, arroz do Vietnã e tudo isso, né? E a gente comprava em nome da Odebrecht, que tinha Olex, que é o Odebrecht exterior, alguma coisa assim. E o governo começou a parar de pagar. Ficou 6 meses sem pagar. Aí o Odebrecht falou, para de comprar. Sim, tá pagando. Vamos cortar. Aí cortaram 1.000 brasileiros. E na posição executiva tinha eu e mais um boliviano, que tinha sido da Coca-Cola Internacional. Sim, conhecia também. Inclusive, ele comercial. Ele tinha ido para lá estava na Argentina quando foi. E ele levou a família. E eu não levei. Sim. Então, tinha que ficar um só e eu voltei. Antes de nós dar só para fazer um corte, então, assim, entendamos que o Marcos Escudeiro saiu lá do armazém, né, familiar, né, dos pais. Teve todo um trajeto dentro do varejo nacional no Brasil, né? Então, entendeu como isso aqui funcionava, mas estava tudo dentro do país. Então, ele comprava daqui, ele comprava de Minas, comprava do Sul, do Norte, mas era dentro do país. Todos falando a mesma linguagem, os mesmos produtos. E agora ele está em um outro projeto, que ele foi para um outro continente, a um país que não tinha nada dentro do país, praticamente, e tudo que ele comprava praticamente era de países vizinhos ou até de outros continentes. Então, fazer essa gestão, a todo momento ele fazia uma trajetória, mas ele tinha que... Como construiu isso? Tinha os seus as-builds, porque não estava linear esses projetos, esses processos. Então, entendo que hoje, nesse momento, o Marcos Escudeiro já está vendo como funciona o mundo, os produtos e o comércio no mundo, né? E como ele acabou de dizer para nós, né? O leite em pó era num país que ele nem imaginava, né? Não, e tem detalhes incríveis, né? Porque a gente tinha... Primeiro que o trânsito lá era um caos, né? Sim, peculiaridades. Tinha reunião às 9 horas no Ministério do Comércio. Você tinha que sair antes das 5 para chegar lá no centro, da onde a gente estava. Sim, porque tudo... Poucas avenidas, né? Não tinha. Mas uma coisa que tem a ver com a tua área, né, de engenharia. Nenhuma loja tinha energia elétrica. Todas as lojas eram 2 belos geradores. Geradores tocando porque não tinha isso. E nem telefone. Então, nós tínhamos antenas, todas as lojas ligaram por satélite. Tudo satélite, né? Porque na VoIP, né? Que chamava, né? Isso. E tudo ligado no gerador a diesel tocando. 24 horas. E no centro de distribuição nosso também. Sim. E o que acontece? Eu tinha umas câmaras que eu tinha 10.000 toneladas de carne. Câmara maravilhosa. Tudo melhor foi feito. Sim. E aí, um sábado, começou a parar os geradores. Eu tinha 4 geradores muito grandes, acho que era, sei lá, 950 kVA cada um. Sim, não. Acho que é isso. Não, coisas, né? Aí parou o primeiro, parou o segundo, parou o terceiro. Rapaz. E aí eu não conseguia falar com a manutenção. Sim. Aí eu liguei para o presidente. Técnica, eu liguei para o presidente do Odebrecht. Porque aquela carne é do governo. Sim, que era o governo que estava pondo. Eu liguei para o presidente e falei, olha, a situação é essa. E não acho ninguém da engenharia. Mas passou meia hora, chegou os caras. E aí bravos porque eu tinha ligado o presidente, né? Sim. Mas sufoco. Mas aí funcionou. Sufoco. Primeiro que eu estava lá no sábado, uma sorte. Que eu também não ia, não era teu... No sábado à tarde, né? Não tinha muito o que fazer. Nossa, como é que é? Sábado à tarde em Angola, eu vou ir para o supermercado, para a loja, viu? Sem nem pensar. Não dá nem para andar. Eu tive grandes colegas lá, estão aqui no mercado. Uma coisa interessante também, que eu falei pouco, falei no começo sobre pessoas, né?
daquela equipe inicial do Cândia, Sim. Saíram, e do Extra, saíram alguns presidentes de empresa. Né? Trajetórias, né? Trajetórias, porque a gente investiu muito na formação. O ex-presidente, o último presidente que teve na CIC, Sim. O Christophe, era oriundo. Ele foi compradorzinho lá de DPH, limpeza lá do Cândia, na freguesia. Mas ele agora encerrou, porque ele foi para a França, está morando numa chácara no norte da França. Outros, por exemplo, estagiou no Extra, o atual presidente do Carrefour. Foi estagiário nosso. Tem um outro presidente que está agora nesse fundo do Banco Pátria, que é na Plurix, que também era dessa época chefe de seção no Extra. E outros tantos que estão por aí. Eu tenho orgulho de falar que meus office boys todos continuaram carreira, subiram, são gerentes conhecidos no mercado. Eu fazer questão, não é aquelas pessoas de não segurar as pessoas, né? De investir. Aliás, eu vou fazer um parênteses aqui, depois você vê se você quer que coloque, mas está aqui na frente um exemplo, né? Que era um técnico de manutenção lá no McDonald's Porto Alegre, que veio trabalhar com a gente, e que teve a oportunidade e foi estudar, virou engenheiro, foi para a Itália. Exatamente. É um profissional excepcional nessa área de engenharia, e eu falo especialmente na área de refrigeração, que é um negócio tão complexo. Né? Sempre envolvido com varejo também, a parte industrial. E, bom, dando um pulo, voltei de Angola. Sim. Né? Mas só fazendo uma parte, então, assim, quem nos acompanha até o momento, certo? É o que o escudeiro acabou de falar, né? Pessoas. Valorizá-las. Como ele disse, quem está nos acompanhando? Pessoas que foram office boy, pessoas que trabalhavam na mercearia, um exemplo, né? Que eram do chão de operação de loja, de varejo, supermercado, né? Que às vezes a pessoa ela está numa função hoje e ela se sente diminuída, né? Diminuta. Eu estou aqui limpando esse chão, eu estou aqui abastecendo essa gôndola, né? Ou eu estou aqui trabalhando nesse açougue, ou eu estou aqui nessa indústria aqui, apertando esse parafuso. Só que isso não é a vida dela, isso é o momento da vida dela. E aqui estão vários exemplos, né, sendo trazidos à tona aqui pelo escudeiro, que tem uma trajetória de 50 anos no varejo, demonstrando isso, que a tua vida não é hoje, a tua vida ela é linear e constante. Então, hoje tu é o office boy, o motoboy, né? E isso não é estático. Você vai evoluir, vai investir, pessoas vão acreditar em ti. Uma máxima importante, e ele falou disso agora há pouco aqui, acreditar. Pessoas acreditarem em ti. Faça a tua parte, e é o momento que tu encontrar pessoas que acreditem em ti, com a tua parte sendo feita, isso é o que vai alavancar, é o que vai fazer a tua carreira se desenvolver, é o que vai tirar de onde tu está e te botar em outros pontos, né, de vida que vai trazer a tua excelência, né, a concretizar. Diz, opa, cheguei onde eu queria. E quando tu chegar onde tu queria, tu diz, opa, não é isso não, eu quero mais, porque tu viu que era possível, né? Então, é isso que nós estamos tentando fazer aqui, com a carreira das pessoas. Eu vou fazer uma parte para você de uma coisa que eu ia falar, esqueci. Sim. Eu nunca ambicionei nada. O meu pai é que sempre falou para mim que se eu fizesse bem feito as coisas iam acontecer. E que foi o que aconteceu. Né? Eu nunca imaginei onde eu vou chegar, que eu vou trabalhar com a Bia Diniz. Nunca. Na minha cabeça, as coisas foram acontecendo. Lógico que teve esforço, né? Carreguei muita caixa, sim. Mas eu não vou entrar em detalhes, mas por isso que a gente tem que valorizar as pessoas, porque cada um tem um momento de vida. Vou falar algumas coisas que eu nunca falei. Eu já pintei casa, ganhei dinheiro pintando casa na Avenida Rebouças, aqui em São Paulo. Eu já ganhei dinheiro assentando guia de rua numa cidade do interior. Eu não acho que isso às vezes o pessoal fala isso para impressionar. Não, isso fez parte da tua vida, da minha carreira, da minha vida, né?
Foi o que te trouxe aqui. É. Porque foi um momento, né? Exato. Que fez parte da tua vida, da tua evolução. Não, e por isso que a gente valoriza muito as pessoas, todo mundo. Sim. A pessoa que está na tua casa, que ajuda lá na limpeza, às vezes, Então, todo assim, mundo. Aquela pessoa que um dia foi um pintor de parede, né, e trabalhou sentando no guia de rua, em um outro momento está sentado com o diretor do Bank of America, né, com o JP Morgan lá em Nova York, né? Então, essa linha do tempo, né, e a trajetória fazem isso. Mas tu acreditou em ti, desistiu algumas vezes, iniciou de novo, né, recomeçou, traçou novos planos e continuou. Pessoas foram acreditando em ti e tu não foi decepcionando elas. Tu foi fazendo a tua parte. Então, onde eu estava? Nós estávamos falando lá da... Eu cheguei aonde? Voltei de Angola. Da infraestrutura, tá? Que não tinha energia. Tá. Daí... Mas voltei de Angola porque quando 6 meses do governo não pagando, vamos cortar a gente. Ficou o cara que tinha acabado de chegar com a família. Sim. Até o diretor da Odebrecht falou, quem vai ficar? Eu falei, não, deixa não lembro o nome dele, deixa ele ficar aí, eu vou embora, não tem problema. Eu até tinha feito um pezinho de meia, né? E o que aconteceu? Essa é uma parte triste. Acho que tem que falar também. Sim. Quando eu voltei de vez, né? Porque eu ficava 60 dias lá, 10 aqui. Né? Nesse período eu fiz outros projetos também para a empresa de consultoria que tinha me levado para Angola. Eu montei a rede que já não tem mais Home Cook, Sim. que era a loja que pertencia a Tefal, Rochedo, aquelas lojas de cozinha, né? Mas eu voltei e, por coincidência, meu filho, que estava com 24 anos, tinha acabado de ficar desempregado também, né? Sim. Aí minha mulher trabalhando bem, aí eu fiquei os primeiros 6 meses com ele em casa, convivendo muito com ele, até que em dezembro de 2009 ele sofreu um acidente de carro e faleceu, né? Então foi uma pancada bem grande, era o nosso único filho. Sim. E eu falo que eu fiquei os outros 6 meses cuidando da minha mulher. Sim. Não, claro. Até que eu fui chamado para ir para o Bretas, em Minas. O Estevão, dono do Bretas, era uma família que tinha praticamente 11 sócios, entre irmãos e primos. É uma empresa que já estava faturando 2.300 na época. E ele falou, Escudeiro, eu não sei se a gente vai profissionalizar ou vender, mas nós vamos ter que fazer isso, né? Mas como eu ainda estou conversando com um monte de gente, esses primeiros meses vai rodar as lojas, tinha 70 lojas, sem distribuição, e basicamente as lojas dele era centrado mais em Uberaba, Uberlândia, Goiânia, sul de Goiás, esqueci os nomes da cidade. Até que 3 meses depois ele falou, vendi. E ele vendeu o Bretas para o Cencosud. Aí ele perguntou, você quer ficar comigo ou vai ficar com os chilenos, né? Que era o Cencosud. Eu falei, não, eu vou ficar contigo, né? Ele, não, é bom, porque eu vou ter que gastar ele vendeu esse empresa. Dinheiro, esse trocadinho que entrou aí agora. Aí eu fiquei uns meses com ele. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque foi pouco tempo. E ele estava ganhando, mas ele não estava dando trabalho para mim, entendeu? Ele em Minas, eu em São Paulo. De companhia dele lá, eu em São Paulo, ele em Minas. Ah, certo. E me pagando, eu falei. Aí eu fui chamado para um outro negócio. E eu falei para ele, pô, não tem sentido você ficar pagando. Né? Eu ajudo você quando você precisar, mas. Pessoa me liga, ele vai acertando. Aí eu fui chamado para ser diretor de expansão da General Shopping. Certo. Que era para o desenvolvimento dos outlets premium. Né? Só tinha o outlet aqui da Rodovia dos Bandeirantes. Certo. E aí, nesse tempo, nós fizemos o outlet de Brasília, outlet de Salvador, deixamos planejado o outlet do Rio e outro em São Paulo, e agora já abriram mais. Foram 3 anos muito bons. 3, quase 4 anos muito bons.
um empregão, eu falo, né? Sim, Porque eu utilizava o avião e o helicóptero da companhia. Já tinha mercado particular, né? Mas tive muitos bons contatos, porque a gente, na prospecção, você atende muitos interessados. Sim, sim. Você tem que olhar todas as oportunidades. Eu acho que eu olhei mais de 20, 30 oportunidades para fazer 3, 4 negócios. Sim. Né? Então, eu tive com governadores, tive com Imagino que prefeitos, sim, um monte de coisa no desenvolvimento de negócio. Né? E acabou que, em 2013, o mercado imobiliário deu uma freada grande. Sim. E aí os sócios da empresa resolveram parar. Aí, se eles vão parar, o que faz o cara de novos negócios? De novos negócios, você não vai ter investimento. Tá fora, sai fora. Nós fomos. Aí, de 2013 para cá, eu resolvi que eu ia fazer só projetos. Não ia mais ter emprego. Até porque era mais difícil, né? Sim. Você, quando chega numa posição alta, a coisa mais difícil é o seguinte, né? Eu falei, não, você foi presidente, você não vai ser diretor, não vai ser gerente, né? As pessoas não arrumam emprego para você. Não. É mais complexo. Você tem que fazer o respeito que elas têm por ti, pela tua história. Não deixa você ser rebaixado. Né? Exato. Aí, fiz diversas coisinhas. Na verdade, ajudei a montar um atacarejo chamado Poupa Aqui. Certo. Que pertence ao grupo da avó, do supermercado da avó. Ajudei um outro amigo a abrir um supermercado aqui na Zona Norte, o Dink. Né? Certo. E resolvi voltar a estudar também. Né? E ajudar os outros a estudarem daí. Porque aí... Não, logo em seguida. Eu fui fazer o mestrado na Fundação Getúlio Vargas. Concluí o mestrado em 19. O mestrado em si era algo pessoal teu, né? Não era ou era uma necessidade que tu achou? Não, é que eu imaginava que eu sou casado com uma professora. Né? Sim. Eu imaginava que eu podia, idoso, ser professor. Né? Entendi, sim. Aí eu fiz o mestrado, como eu era de varejo, sim. Foi um mestrado fácil, porque já estava dentro da área. A maioria dos professores tinha um respeito por mim, pela minha história. Né? Tive momentos impressionantes. Sim. Que cruzou pela história deles, provavelmente, né? E aí, concluí o mestrado em setembro de 2019. Aí falei, vou estudar para ser conselheiro de empresa. Fiz o curso no IBGC. Eu já estava com 60 anos. Sim. Aí, em janeiro, fiz check-up em outubro. Em janeiro, 12 de janeiro de 2020, me estourou a aorta. Me estourou a válvula da aorta. Eu só estou aqui porque eu morava pertinho do HCOR. Né? Aí veio a pandemia no mês seguinte. Então, fiquei preso 1 ano e meio e pensando... E se recuperando, cuidando da saúde. O que eu vou fazer da vida? Aí eu resolvi fazer um curso para gerente de loja, porque a vida toda eu via que para ser gerente de loja não tinha curso. Essas carências. Era só na raça. E o gerente não tinha tempo também, porque o varejo consome tempo. Esse que é o gerente, né? E os que seriam gerentes. Isso. Eu falei, hoje, se eu entendo um pouco de cada pedaço, é porque eu passei por esses pedaços, ou passei alguma dificuldade, né? Pela curiosidade, né? Para conhecer carne, queijo, corte de carne, conhecer gás da refrigeração, conhecer o sistema, como é que é? Sistema parafuso, sistema hack, parafuso, etc. Na vida, eu participei do projeto, porque eu participava de todas as reuniões do projeto. Sim. Então, eu ficava na mesa lá, os engenheiros, o arquiteto, o cara da refrigeração, o cara do ar-condicionado, todo mundo me conhece. Por quê? Eu ficava lá, eu estava aprendendo. Né? Então, fiz grandes projetos de loja, fiz junto, né? Eu não fiz nada, né? São as pessoas que fizeram. Mas me metia, né? Assim, sim, a tua experiência ali, né? De funcionamento. Porque você tem que pensar. Uma coisa que eu aprendi muito quando eu fui para a sede do Pão de Açúcar, porque eu falo que antes eu trabalhava em loja. Porque em Cândia, o escritório era em cima da frente de caixa, né?
e eu falava que eu calculava a venda pelo barulho dos carrinhos. Ah, sim. Tá Aí você vai para a matriz, você perdeu, né? Então, bastante dali, né? dois aprendizados grandes, né? Um é que quando você vai visitar a loja, não é visitar a loja. Eu sempre compro alguma coisa. Porque você tem que sentir a loja. Sim. Você tem que ouvir. O percurso do cliente, né? Não, e a operadora, ela sempre te dá informação. A loja tem cheiro, né? Então, eu me treinei a ser consumidor, não ser chefe, né? E isso é uma coisa muito importante por causa das pessoas, né? Da relação que você tem com as lojas de ensinamento. Por quê? Quando você tem... você entra todo dia num lugar, os gerentes de loja, você passa a não ver certas coisas, porque passa a fazer parte da paisagem. Do teu cotidiano. Eu dou um exemplo. Eu mudei muito de casa, de apartamento nos últimos anos. Sim. E tem umas caixas que a gente não abriu mais. E está embaixo da mesa do escritório, e a gente não vê mais. Né? Já tá. Porque você acostuma. Né? Então, o fato de você ir... E eu sempre recomendo às pessoas... ser gerente de loja, pede para alguém de fora, que não tem nada a ver, visitar a tua loja e fazer crítica. Porque essa pessoa vai enxergar coisas diferentes da loja. Né? Bom, voltando, fiz um curso para gerentes de supermercado, que, na verdade, o gerente de supermercado é um generalista. Ele não é especialista. Ele é um cara que conhece um pouquinho de cada coisa. Né? Ele tem que conhecer porque o cliente vai chegar na loja. O cliente vai chegar na loja e vai perguntar o que é fermentação do pão, né? O que é o corte lá, o que é o peixinho? Peixinho é corte de boi. Né? Não é o peixe, né? Não é o peixe. Então, peixe pescado. Essa pequena formação, né, que até o Clóvis teve a oportunidade de dar aula na parte de manutenção, é o conhecimento básico, não vai ser especialista, mas ele tem que conhecer um pouquinho de cada coisa. Quando ele chega na loja, dá a volta no quarteirão, também conversar com o cliente, entender o bairro que ele está. Então, vários aspectos que o gerente tinha que fazer. Então, a gente vai... fizemos mais de 500 alunos no Brasil, porque fizemos online, nasceu na pandemia, né? Isso, Mas eu acho que isso foi importante, viu? Propiciou pessoas que não tinham acesso, né? Isso, muita gente. A gente teve aluno do Acre, Sergipe. Do Acre é o Rio Grande do Sul aí, né? Do Acre é o sul do também, país, Santa Catarina e tal. Bom, fora isso, em 2022, 2023, eu fui chamado bastante para fazer palestra pelo Brasil. E no final de 23 eu tive que fazer uma outra cirurgia do coração para dar um retoque. E o médico, os detalhes, né? E o médico acertou um nervo meu. Fazer umas build no primeiro projeto, né? O médico acertou um nervo meu. Eu fiquei 10 meses sem falar, sem sair som. Você vê que de vez em quando dá uma falhada. Esbarrou na curva e... Então, ano passado eu não fiz palestra, nem dei aula. Eu dei aula à noite também, online, do MBA e da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. E o ano passado praticamente não pude fazer nada. Mas, de alguns meses para cá, desse ano, eu já estou trabalhando em conselho de empresa. Então, eu já estou em 2 empresas e provavelmente mais uns dias vou estar na 3ª empresa. E aqui eu vou dar um spoiler, que eu nem sei se eu devia. Mas até setembro, outubro, nós vamos fazer um grande lançamento de um pós-graduação inédita, pós-graduação em gestão do varejo alimentar, numa grande universidade. É isso que eu vou adiantar só. Legal. Isso. Parabéns pelo projeto. Né? Então, a ideia é de estar compartilhando o que a gente conhece, que é um prazer que eu tenho hoje, né? Sim, transferir conhecimento. Transferir conhecimento, experiência. Aquilo que te enriqueceu. Enriqueceu não financeiramente, não fisicamente ali, do poder aquisitivo, mas enriqueceu como pessoa. Não, muito pelo contrário, eu falo assim. Enriqueceu é difícil as pessoas entenderem uma coisa, né? Eu ganhei bem. Sim. Eu já distribuí tudo. Eu não tenho mais nada. Não tem nada no meu nome.
não tenho mais bens, Sim. não vou deixar nada. Meu filho já foi para o céu. E ajudei amigos, mas não acho, nem acho que é mérito. Sim, não. Foi minha criação. Foi de ti foi mesmo. minha criação. De Entendeu? ti. Ajudei amigos, parentes e tudo mais. Eu nunca consegui. Eu tendo dinheiro, vendo você com dificuldade. Sim, sim. Não foi. Isso foi muito do meu pai. Meu pai Da sempre criação. foi, A criação mais antiga que a gente teve era bem isso mesmo, né? Então, como a gente dizia, né? O pai tirava a camisa e dava pro amigo, né? Não, e hoje, o que eu vou construir? Sim. Eu costumo falar, eu trabalhei com pessoas muito ricas, né? O cara que era dono dos aviões, do helicóptero, exato, tudo mais. O banqueiro, E eu falava para eles, não invejo a tua vida. Não invejo. Sim. Né? Porque o cara tem de tudo, dinheiro, e tinha coisas até mesquinhas. Sim, eu tinha eu sou grande. Então, eu falei que o dia que eu puder viajar para o exterior, eu vou na executiva. Sim. Porque é o meu tamanho, né? Não dá para ir naquela poltroninha atrás. Né? Não, sem dúvida. Enquanto eu não pude pagar, eu não viajei. Sim. Né? Só para falar, fui para Miami, que no meu tempo todo mundo falava. Miami e tal. E eu tive um patrão maior que eu, que ia na econômica. E levava a família na econômica. E falava assim, não, meu filho tem que aprender. Eu falei, mas você trabalha para quê, né? O outro falou assim, pô, comprei um jet ski faz 3 anos, não usei, agora vou trocar. E usei, vou trocar. E ele estava com remorso. Sim. Né? Eu falei, pô, você trabalhou, você merece. Sim, então, sim. Use, né? Mas usufrua, né? Eu fiz parte de nessa trajetória também, eu fiz parte de associação de jovens presidentes de empresa. Sim. De pessoas bem pesadas mesmo. Sim, sim. E eu falo, não é o meu departamento. Bem colocado na sociedade, né? Não é meu departamento. Sim, é mais simples. Quero ter uma outra convivência. Eu conheci, vivi com gente da alta sociedade, mas nunca consegui me misturar. Sim. Não é nem a questão de se misturar, né? Mas assim, tu tinha outros propósitos. Isso. E aí convivia, né? Um ambiente mais livre ali com pessoas, né? Com menos posses, né? Acho que eu dei um resumo aí de, sim. de 40 anos estamos aqui. De chão. Agradeço quem está nos acompanhando, né? Quem esteve conosco até esse momento, né? Prestigiando aqui o Marcos Escudeiro com essa história incrível, né? De vida, de exemplo de vida, com que ele nos presenteou no final ainda, né? Dizendo que a conquista maior dele o que ele conquistou, ele compartilhou. Tanto financeiro, quanto física, quanto de conhecimento, né? E ele continua buscando isso, né? Fazendo treinamentos, dando consultoria, né? E desenvolvendo aí cursos para as faculdades, para distribuir mais conhecimento ainda, né? Para as pessoas que precisam, que almejam isso. E ele tem 50 anos de conhecimento acumulado, do varejo em si, da história do país e de outros países com os quais ele esteve desenvolvendo. Né? Não, eu continuo estudando. E continuo estudando, mais um exemplo para nós, né? Mais um exemplo para nós, né? Não, estamos aí, né? Um exemplinho rápido. Eu recebo por dia mais de 200 e-mails de notícias e pesquisas do mundo inteiro do varejo e consumo. Lógico que eu não leio 200. Não, sim. Mas eu faço uma seleção daqueles que me interessam. Se atualiza ali. Inclusive tem grupo, que, desculpa, acho que você não pôs você no grupo, mas você vai entrar no grupo hoje, que eu vou lembrar, para compartilhar essa informação. Sim, sim. Porque o mundo gira muito rápido, né? Sim. O que a gente fala, mesmo nas faculdades, né? O cara entra no primeiro ano, escuta um negócio, quando ele terminou a faculdade, já mudou o mundo. Né? Então, se a pessoa não continuar estudando... não. Acabou. Estudo é Eu estava lendo ontem, fundamental. Eu sou um cara curioso. Né? Ontem eu vi uma notícia, por exemplo, da tua área, que os caras fizeram com material plástico, não sei se você viu isso,
para substituir barra de ferro. Eu vi sim. Não, fibra, né? Tem outros materiais, é um poli, alguma coisa, isso, fibra de vidro. Poxa, que 30 vezes mais leve, mais resistente. Você viu isso aí? Exato. Sim, não. Eu estou sempre acompanhando o mundo, por quê? Para poder dar palpite. Sim. Só falou assim, você vier fazer um concreto para mim, falou, não dá para pôr aquele negócio. Aí você soube que tem isso. Ainda não tem no Brasil, soube né? Que tem isso, A gente tem que estar informado. Sim. Gente tem que estar informado. Né? Então, assim, agradecendo aqui a presença do Marcos Escudeiro, que veio compartilhar essa mina, né? Essa mina de ideias, de conhecimento, de experiência de vida, de trajetória, né? Enriquecedora. Muito obrigado, Marcos Escudeiro. E espero que tenhamos mais oportunidades, né? Tudo bem. Para nós trazermos à luz outros assuntos aí em novos episódios. Obrigado por me agraciar a mim e ao público que estiver vendo esse vídeo aqui com essa riqueza. Eu que agradeço da oportunidade de estar falando. Vou fazer uma correção, não faço consultoria. Eu falo assim, as pessoas, eu queria fazer uma consultoria, não faço consultoria. Depois de 2 cirurgias do coração, muito... eu falei,